Alô, psis, como estão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o ato falho no contexto da detecção de mentiras. Como eu trabalho também com psicologia investigativa, entrevista investigativa, análise da veracidade, esse tipo de coisa, de tempos em tempos eu esbarro em vídeos, às vezes matéria para TV, às vezes análise para YouTube, falando que a pessoa mentiu porque houve ali um ato falho, houve ali um tropeço verbal, um lapso freudiano, como algumas pessoas chamam. E a minha ideia aqui é justamente fazer algumas considerações sobre esse conceito e também sobre essas observações associadas. Então, para isso eu preciso fazer uma ligeiríssima revisão de Freud, que foi o pai da psicanálise, e quem traçou aí uma relação entre determinados afetos, determinados desejos e condições sociais que proibiam esses afetos, essas emoções, essas motivações de acontecerem, de serem vivenciadas, de serem muitas vezes pensadas. E esse material traumático, caso uma palavra que não pudesse ser dita fosse, caso não toque em determinada região do corpo acontecesse, caso um determinado pensamento ou motivação se manifestasse, esse conteúdo não era compatível com a consciência, ele era reprimido, ele era recalcado. O que não implica em dar um beijinho no ombro para o recalque passar longe, mas implica em ele ser alocado para uma instância chamada inconsciente. Isso dentro da teoria freudiana. Lá dentro do inconsciente, esse material reprimido, muitas vezes relacionado a uma verdade afetiva ali da pessoa, podia vazar por principais três formas, por meio dos sonhos, por meio dos xistes, que são piadas, e por meio dos atos falhos. E uma publicação onde o Freud fala muito sobre atos falhos, esse livro aqui, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, de 1901, onde ele vai investigar, para vocês terem uma ideia, deixa eu percorrer aqui o índice, ele vai falar de esquecimento de nomes próprios, esquecimento de palavras estrangeiras, esquecimento de nomes e sequências de palavras, lembranças infantis e lembranças encobridoras, lapsos de fala, lapsos de leitura, lapsos de escrita, entre outros que a gente pode agrupar em três grandes tipos de equívocos. Os da linguagem, que compreendem a fala, a escrita, a leitura, os do esquecimento, principalmente as falhas na memória, que a gente chama de amnésias, e os lapsos ou equívocos do comportamento, como cair, tropeçar, derrubar, quebrar aquele abajur feio que você não gostou, que te deram de presente, de uma forma mais ou menos acidental e não muito consciente. Vale dizer que no começo desse livro e ao longo dele também, o Freud vai falando de alguns tropeços comuns na linguagem, na palavra verbal, contaminações com base em palavras que você disse, com base em palavras que você vai dizer na sequência, talvez com base em outros assuntos que estão permeando o seu pensamento. Ele chega a citar um exemplo onde chamaram ele de Freuder, após terem dito o nome Breuer, ali a mesma pessoa. E eu lembro de um exemplo, eu estava no carro com meu pai, indo entregar um boné para o Daniel, e ele falou, pega ali o Boniel, não, o boné para o Daniel. E esse é justamente um tipo de contaminação, de tropeço normal, natural da fala, que tem a ver com as coisas que estão no próprio discurso. Mas, voltando ao ato falho e as minhas considerações aqui, o Freud ele foi um psicanalista, alguém que fez um trabalho clínico com base em uma investigação profunda no psiquismo, e investigando o inconsciente, cutucando o inconsciente. Então, quando ele fala de ato falho, descreve, elabora o ato falho, traz trocentos exemplos com ele, com outras pessoas aqui, ele está falando muito de um material analisado no setting, que tem uma relação com essa investigação do inconsciente, por base, às vezes, na associação livre, por base naquela relação entre paciente e terapeuta. Logo, a teoria do ato falho, ela pertence ao setting, é lá onde o ato falho emerge e onde ele pode ser analisado. Por isso eu fico muito incomodado quando eu vejo tropeços verbais aí sendo analisados em vídeo, falando, olha lá, mentiu porque trocou esta palavra diante de um discurso público, por exemplo.
Então não é porque eu ouvi um tropeço verbal, aí fazendo paralelo com a detecção de mentira, não é porque eu ouvi um tropeço verbal que aquilo é mentira. E onde eu queria chegar justamente aqui é na análise multicanal. A gente, quando analisa o comportamento de uma pessoa buscando a credibilidade, buscando a transparência ali, a gente não observa apenas um canal de comunicação, no caso aqui o canal verbal, mas a gente observa clusters, né? A gente observa agrupamentos. E uma ferramenta, né, que a gente costuma utilizar, existem outras, mas uma é o Scans, que é uma das mais famosas atualmente, que leva em conta 6 canais de comunicação. A face, o corpo, a fisiologia, a voz, o estilo interacional e o conteúdo verbal. O conteúdo verbal aqui no caso, ele é um desses canais, e a gente, repito, quando analisa a veracidade ou falta dela, observa os sinais que aparecem no comportamento como um todo. E o canal do conteúdo verbal é onde a gente pode encontrar esses tropeços. Por hoje é só, pessoal. Essas são algumas considerações sobre o ato falho na detecção de mentira. É um vídeo que fica aí para o CISEM e para a Sociedade dos Psicólogos. Esse ano está cheio de novidades e conteúdo que estamos preparando para vocês. Bons estudos e até breve.